que você está aí julgando no outro e que você está eliminando automaticamente da sua vida? Meu nome é Cintia Oliveiras e no vídeo de hoje eu quero te falar um pouco o quanto a gente exclui as coisas da nossa vida de uma maneira quase que para sempre quando a gente julga. E se é a primeira vez que você está vindo nesse canal, seja muito bem-vinda. E se você está voltando, é sinal que você cansou de buscar a sua melhor versão e você quer só se lembrar de quem você é. E julgar, né? Vamos pensar. Faz parte de ser humano. A gente julgar, pra mim, né? É aquela coisa do... É você ter uma opinião. Eu gosto de sol, eu gosto de chuva, eu acho isso bonito, eu acho isso feio. E nós estamos fazendo isso o tempo inteiro, julgando, né? Eu odeio isso, eu gosto daquilo. E aí a gente vai usando as palavras que a gente quer para determinadas coisas. E aí hoje eu saí para tomar sol, aproveitando que tá calor. Ainda não que eu gosto, mas um calorzinho aqui, né? Já estamos na primavera aqui em Portugal. E eu comecei a escrever sobre julgamento. Não sei por que me veio esse assunto, mas esse texto saiu assim com uma tal facilidade, né? Porque eu converso muito com isso. Outro dia eu tava conversando com um amigo querido, né? Que ele falou assim, eu não julgo. Eu falei assim, eu julgo. Oi, como eu julgo, né? Falei assim, a questão é que eu não condeno. Porque não é o julgar, né, que faz com que você elimine da sua vida grandes coisas. O que faz com que a gente elimine é o que a gente condena, na verdade, né? Porque julgar é só uma opinião. E opiniões, elas podem mudar. E aí eu trouxe um exemplo, assim, que pra mim ficou muito claro. Eu acho que você faz isso. Para pra pensar um pouco, né? Vamos refletir aqui aonde você pode fazer isso também, porque eu vejo que isso é muito comum. Quando eu comecei com essa coisa de espiritualidade, de autoconhecimento, de vibes e tudo mais, eu comecei a julgar as pessoas. E o que eu dizia? Essas pessoas estão dormindo. Aí eu comecei a usar os termos, né, que as pessoas usam. Eles ainda estão na Matrix, porque eu já despertei, eu tenho uma nova consciência. E olha que interessante. Quando eu comecei a conhecer essas coisas e achei, né, que eu era o alecrim dourado no meio de todo mundo, eu comecei a afastar as pessoas. E eu comecei a me afastar das pessoas. E isso é natural. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar de outra maneira, a gente não vai conviver, né? Olha a condenação, afasta. A gente não vai conviver com pessoas que são diferentes. Porém, eu acho que aonde a gente se perde, acho não, e eu tenho certeza disso, é quando a gente começa a ser muito radical, sabe? Fazer asepsia de pessoas, né? Nossa, tá dormindo. E aí a gente começa a criticar as pessoas dentro de casa, e a gente começa a dizer que eles são tóxicos. Porque nós somos os despertos. E uma das coisas, assim, que foi uma virada, assim, de chave para mim bem grande, né? Principalmente quando eu mudei para Portugal, tá? Isso ficou muito evidente, quase 5 anos. Que é assim, nós, quando entramos, né, nessa nova vibração, nessa coisa do... Qualquer coisa que a gente gosta, né, de diferente, que as pessoas não gostam, e a gente começa a se afastar, porque a gente fala, ficou insuportável. A gente esquece que, apesar das pessoas não pensarem 100% igual a nós, há outras qualidades e há outras coisas que essas pessoas têm. Pensa mais um pouquinho. E que vale a pena a gente preservá-las na nossa vida. E aí, o que eu comecei a perceber mudando pra cá? Porque eu não encontrei um grupo de nova era, como eu digo. O primeiro grupo que eu encontrei eram justamente pessoas totalmente ligadas na Matrix. E sabe o que eu percebi? Que elas se divertiam. Para só um pouquinho para pensar. Nós temos o hábito de falar assim, eu sou um espírito vivendo um breve momento nessa matéria, então eu vou fazer as coisas espirituais. Eu também já fui assim. Tem gente que, né, nem transa para não sujar a energia, né, com qualquer pessoa, porque aí você recebe, aquilo fica rodando dentro de você. Enfim, é um novo jeito para pensar na castidade que as religiões já impunham lá nos séculos passados. Mas vamos lá. E eu sei que muita gente aqui não vai concordar, vai sair do vídeo, mas tá tudo bem. Só que o que eu tenho percebido é que, assim,
a gente quer ser tão espiritual e a gente fala, né, que a gente é um espírito eterno que tá passando um momento nesse corpo. Você já parou pra pensar que a gente não tá nesse corpo à toa? A gente tá aqui pra desfrutar? Que quando você fica falando, ah, é da Matrix, eu não quero, você não se permite viver isso? Aí o que eu vejo? Um monte de gente espiritualizada, e eu estava nisso, e por isso que eu tô chamando a sua atenção aqui, que tá tão espiritual, mas quer dinheiro, quer viajar, quer morar num lugar melhor, quer ter um relacionamento, e nem todo mundo vai ser good vibes, e mesmo os good vibes pensam diferentes, olha só, eu aqui com pontos de vista diferentes, se bem que eu não me considero good vibes, tá? Não gosto de caixa. Mas você começa a excluir a vida, porque tudo pra você é meditar, consultar a espiritualidade, porque você excluiu a vida aqui. Então, se você excluiu e você não tá olhando pra isso, tudo só se resolve lá em cima e você não tá fazendo nada aqui, como é que você vai viver as coisas daqui? E realmente, quem tá na Matrix, tá vivendo as coisas da Matrix. Detesto essa palavra, mas eu tô usando como exemplo, né? Já que as pessoas usam muito. Então, essas pessoas estão vivendo, às vezes com dificuldades, às vezes com facilidades, mas elas estão vivendo. Agora a gente diz que detesta, condena, porque a gente condena, né? Porque eles são da Matrix, eles estão dormindo, mas a gente quer as coisas daqui. Porque justamente nós estamos neste corpo para viver as coisas que tem aqui. Só que sabe o que é o legal? Que é uma coisa que eu percebi, eu tenho falado bastante sobre isso, assim, em conversas particulares, e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, é que a gente não precisa viver como os que a gente chama da Matrix, os dormidos, né? Ok, tô sendo irônica. E achar que a gente é o desperto, né? O super esperto. Mas eu acho que quando a gente chega, né? Aí eu já vou lembrar de Buda. No caminho do meio, aonde a gente vive aqui, a gente goza a vida aqui, porque aqui é bom. Quando eu cheguei em Portugal e não encontrei ninguém desperto, eu comecei a viajar, eu comecei a ir dançar, comecei a beber vinho, sabe? Tipo, que eu falei, pensei assim, nossa, como eu passei tanto tempo sem beber vinho, isso é tão gostoso, né? E foi bom, aliás, foi não, é bom. Eu amo estar com essas pessoas, porque eu tô na vida, nesse dia a dia. E sabe o que é mais interessante? É que querendo estar na vida, nesse dia a dia, eu criei mais para essa vida e também criei mais para o meu bem-estar mental, espiritual, emocional. Eu não deixei, né, de usar as minhas ferramentas. Eu sempre olho para o lado porque aqui eu tô vendo as minhas mesas, né? Tem lá uma carta, não tem de te preocupar com nada, cuide de si, né? Da gratidão ali também, da paz. Só que também tem uma taça com vinho. Só que quando a gente fica muito, ai, nossa, não posso beber. Tem gente, vou ser bem sincera, que deixa de comer carne. E eu não estou fazendo apologia. Come quem quer e não come quem não quer. Cada um com a sua vida. E que ficou doente. O corpo dela precisa. Ela tentou suplementar. Eu sou uma, tá? Tentei suplementar, tentei fazer as coisas. Só que meu corpo não produz. Não nasci pra isso. E tá tudo bem. Se você é vegano, se é vegetariano, fique. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela parou de comer carne porque ela não queria ingerir o sofrimento animal. E eu falei, por que você voltou a abrir de vez em quando? É porque eu vi que não tava me livrando do sofrimento. Né? Então, o corpo dela já tava pedindo e ela percebeu que pra ela aquilo já não fazia mais sentido. E hoje ela tá a comer menos, né? Como eu também, nem como tanto assim, né? Pra dizer, ó, nossa senhora. Senão eu teria com mais massa muscular lá de quando eu faço os meus treinos. Mas enfim, todas as vezes, né, e esse vídeo é pra falar sobre isso, que você tá aí se colocando como o diferentão e excluindo as pessoas, não julgando. Porque sim, às vezes eu olho para as pessoas e penso assim, né, até tô imaginando a pessoa aqui na minha frente. Gente do céu, como é que pode, né? Só que depois eu tenho feito o exercício de virar e falar assim, ah, mas ela é legal, tipo, pra caminhar, pra viajar. Ela não precisa acreditar em tudo que eu acredito. Ela não precisa, né, meditar. E às vezes a gente tá passeando e eu falo assim, olha, agora eu preciso do meu tempo aqui no meio desse mato pra meditar. Porque eu acredito que a gente não tá nesse corpo
pra excluir pessoas, pra ser só espiritual, porque senão a gente nem precisava estar aqui, né? Tava lá no templo dos espíritos. Só que se nós estamos aqui, é pra gente viver. Então para de excluir, porque todas as vezes que a gente exclui, volto de novo a dizer isso, a gente deixa de viver as coisas. Sabe quando a gente fala assim, ai nossa, aquela ali tá muito gorda pra estar de biquíni? Então, basta a gente ter um pouquinho mais de peso, a gente julgou tanto, a gente acha tão horroroso aquilo, que a gente não vai se dar o direito de colocar um biquíni na praia. Vão ficar com aquela marca horrorosa do maiô, né? Por quê? Porque a gente condenou isso em alguém. Então tudo que eu condeno nos outros, eu não me permito ser. Por muito tempo, eu deixei de viver aqui as delícias da vida pelo simples fato de que eu não queria ser vista como uma pessoa fútil. E hoje, eu vejo que assim, eu não sou fútil, eu só tô vivendo a vida. O melhor que ela tem pra viver, o que há pra viver dela, quer dizer. E também estou desfrutando da parte espiritual, que também faz parte da vida. Se você parar para pensar, você é um espírito neste corpo. Você pode viver as duas coisas. E a reflexão é, olha bem para a sua vida, coisas que você gostaria de fazer e você não faz, porque um dia você condenou alguém, ou alguém também te disse que aquilo era condenável. Quando você sair dessas amarras da condenação do comportamento do outro, você vai se permitir muitas vezes ser aquilo. Porque às vezes a gente condena coisas que a gente aprendeu. Então olha pra você, né? Pra quem você é e o que você quer viver nessa vida. Porque quando você se libertar pra aceitar o diferente, sem condenação, quando você tentar entender o que é melhor, lógico, né? Não tô falando de uma pessoa que tá te fazendo mal, te batendo, não vamos aos extremos, porque eu não tô nos extremos, né? Por isso que eu citei aquele exemplo. De repente, a amiga, eu não vou confiar nela muito pra falar de relacionamento, mas eu posso curtir uma viagem com ela, né? A gente não precisa estar afastando todas as pessoas porque elas não acreditam no que a gente acredita. E esse mundo, né, ele tá muito em guerra, muita confusão, muito hate por aí, justamente por isso. Porque a gente acha que a gente tá certo, né? E que todo mundo tá errado. Mas eu acho que cada um só tá vivendo a vida que quer viver. Dê o direito, né? Como eu falo, viva e deixe viver. E se você ficou comigo até o final, diga aí, né? Que você vai... Use essa frase, viva e deixe viver. Se liberte das condenações que você fez para as pessoas. E permita-se ser, igual aquela musiquinha, né? Permita-se ser sem filtro, sem máscara. Sem precisar caber na caixa que te encaixa. É da Agatha Maia, procura aí, maravilhosa. Porque é justamente isso. Quando você se permite ser. Aliás, quando você permite que o outro seja, você automaticamente está se permitindo ser. Então que você se permita ser feliz. Que você se permita viver aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!